Olá, seja bem-vindo à Bela Confraria Psicanalítica. Este é um espaço dedicado à reflexão séria e profunda sobre a mente humana, a clínica psicanalítica e os desafios subjetivos de nosso tempo. Na aula temática de hoje, vamos explorar mais um assunto extremamente relevante para quem se interessa por psicologia, psicanálise e pelos fenômenos que atravessam a vida contemporânea. Então, se você ainda não for inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo, ativar as notificações e depois, ao final, compartilhar este conteúdo com quem mais se interessa por esses temas. Agora, vamos para a nossa aula. E vamos falar do burnout. Com certeza é um tema muito recorrente, muito observável e tem atrapalhado, de fato, muitos profissionais, muitas pessoas no desenvolvimento de carreiras, funções, entre outras situações cotidianas. O que significa burnout? A palavra burnout vem do inglês, to burn out, que significa literalmente queimar até o fim ou consumir-se por completo. O termo começou a ser utilizado na década de 1970 pelo psicanalista e psicólogo Herbert Freudenberg. Olha só o nome do rapaz aqui, Freudenberg, que observou um estado de esgotamento extremo em profissionais que trabalhavam sob intensa pressão emocional, especialmente em áreas de cuidado como saúde e assistência social. Pensando aqui lá na década de 70, ele trabalhava com isso, ele começa a perceber este esgotamento, que está para além do esgotamento físico. Agora nós temos também o esgotamento mental. Inicialmente, o burnout foi compreendido como um fenômeno ocupacional tão somente e ligado ao trabalho. Hoje, entretanto, reconhece-se que ele expressa algo muito mais amplo, um sintoma cultural relacionado ao modo como a sociedade contemporânea organiza o desejo, o valor pessoal e a identidade em torno da produtividade. Note que no Brasil, o Ministério da Saúde também reconhece burnout até para as mulheres, especialmente as mulheres que trabalham em casa, que têm que cuidar da casa, filhos, esposo e por aí vai, né? Também tem situações de esgotamento por conta da cobrança, por conta de não ter um tempo para si. Na contemporaneidade, o burnout não aparece apenas como cansaço físico, pois envolve esgotamento emocional, sensação de ineficácia, despersonalização ou distanciamento afetivo, perda de sentido, uma das coisas muito marcantes do burnout, sentimento constante de insuficiência, imagina, dada as extremas demandas e cobranças que o sujeito recebe. Assim, mais do que uma condição individual, o burnout revela algo estrutural. Veja o nosso grifo, a forma como o sujeito é convocado a existir em um mundo que exige desempenho contínuo. O sujeito produtivo na modernidade tardia, pós-modernidade, mundo líquido, conforme a definição sociológica que você gostar de usar mais. A lógica social atual produz um novo tipo de sujeito, o sujeito produtivo, detalhe, permanente. O sujeito é medido por sua capacidade de entregar resultados. Características desse modelo subjetivo. Valor pessoal medido por performance. Vivemos na cultura da performance. Tem até um livro, caros alunos, muito bom, recomendamos aqui a leitura, chamado A Sociedade do Cansaço, que critica de maneira bastante interessante essa cultura da performance, essa demanda e valoriza o sujeito de acordo com o que ele pode fazer. Tempo convertido em capital. Sabe aquela frase antiga, time is money, tempo é dinheiro? Para muitas pessoas, o tempo se tornou uma commodity. Descanso percebido como culpa. Carolina, você é daquelas pessoas que chega no domingo, se culpa porque não tem nada para fazer? Quer acordar cedo porque acordar tarde parece que está perdendo tempo, perdendo o dia, está sempre se ocupando com algo, se sente meio estranho quando não tem uma atividade, uma função, pois isso já é um efeito dessa cultura do fazer, muitas vezes sem nenhum sentido. Autoexploração naturalizada, vamos buscar o nosso melhor, vamos buscar nosso potencial máximo o tempo todo, isso como se a nossa vida fosse só fazer coisas. Identidade vinculada ao fazer
e não ao ser. Algo que é recorrente em nossos estudos em psicanálise. Diferentemente das sociedades disciplinares clássicas, como pressupôs Michel Foucault, em que havia um poder externo que mandava produzir, hoje o imperativo vem de dentro de nós. Nós mesmos nos cobramos. O sujeito torna-se empreendedor de si mesmo, e quando ele não consegue fazer, ele se culpa, ele vai dizer que ele é incompetente, que ele não consegue, que ele está ultrapassado, que ele foi ultrapassado. Ele não precisa mais de um chefe opressor constante, porque ele mesmo é este chefe que se cobra, exige muitas vezes mais do que simplesmente é capaz de entregar. Veja aí algumas lógicas que levam a esse quadro clínico severo, perigoso, que é o burnout. Vamos fazer então uma leitura psicanalítica do burnout. Na perspectiva psicanalítica, o burnout pode ser compreendido como um colapso na nossa economia libidinal, um desejo, a energia que nos move diante de um ideal superegóico excessivo que nos cobra o tempo todo para dar resultados. Freud e superego e exigência. O superego não apenas proíbe, como muitas pessoas acreditam. O superego também ordena, também exige. Seja melhor, produza mais, não pare, seja um exemplo o tempo todo, né? Mostre resultados. Quanto mais o sujeito obedece, mais a exigência cresce, porque ela nunca se satisfaz. O sujeito faz e nunca tá bom, sempre tem que ir além. Claro que não estamos aqui confundindo com a questão do conformismo, de ficar acomodado. Não. Isso aqui está muito além disso. As pessoas podem conquistar e, obviamente, ter planos de melhoria, planos de evolução, outros planos de conquista, sem que isso se torne, de fato, uma pressão ou até uma opressão sobre o sujeito. Lacan, o gozo imperativo contemporâneo, Lacan afirma que o superego moderno não diz mais não goze, mas sim goze, ou seja, há uma demanda de repetição de algo, ainda que não seja bom. Está aí uma das possíveis interpretações desse postulado de Lacan, do gozo, que é uma repetição de algo, de um padrão, que por mais que possa, para alguns olhares, ser ruim, mas existe lá os ganhos secundários, e nisso, nessa coisa do repita, goze, seja feliz, seja produtivo, seja realizado, seja eficiente, entre outros imperativos. E todos esses imperativos, a não realização deles pressupõe que o sujeito está em estado de fracasso, está diminuído, é inferior, quando não se coloca nenhum parâmetro do que é ser feliz, do que é ser produtivo, ou realizado, ou mesmo eficiente. Isso faz com que muitas pessoas simplesmente não valorizem aquilo que já conquistaram. É como se aquilo que conquistaram fosse apenas um resultado pragmático, mas que não há gozo naquilo, não há prazer naquilo. Então o sujeito ele passa por uma desvalorização do conquistado e hipervaloriza aquilo que não conquistou. E toda essa demanda, esse balanço extremamente neurótico, obsessivo, faz com que o sujeito vá ficando cada vez mais esgotado, cada vez mais descontente. Essa exigência paradoxal produz sofrimento, pois ninguém consegue sustentar permanentemente esse ideal, ou seja, a alma simplesmente não descansa. A pessoa, o sujeito não consegue gozar aquilo que tem, que conquistou. Ela não descansa. É um estado permanente, perene de descontentamento. Burnout como um sintoma social. O burnout também pode ser entendido como um sintoma da cultura do desempenho, a cultura da performance, que produz um cansaço sistêmico nas pessoas. E aparece quando o desejo, que é marcante do ser humano, é substituído por metas. Então agora eu tenho metas. Não quer dizer que eu as deseje propriamente, quer dizer que essa meta é algo que alguém disse que eu tenho que chegar lá. A cultura me coloca na condição de traçar metas o tempo todo, para que, se eu não atingir a meta, eu não sou ninguém, se eu atingir outra meta, e assim vai. O tempo subjetivo é substituído por cronogramas.
Então as pessoas elas têm uma percepção de tempo muito acelerado, o tempo passa muito rápido, porque é tudo com datas, com agenda, com horários, e ela não consegue sequer aproveitar os instantes preciosos da vida, o momento da vida. Ela não vive a vida no presente, ela vive essa vida no futuro o tempo todo, e o presente acaba passando muito rápido por conta disso. O valor simbólico é substituído por métricas, então ela começa já a contar as conquistas. Porque eu tenho tantos seguidores, porque eu tenho tanto de dinheiro, porque eu fiz tantas viagens, porque eu fui em tantos lugares e comprei tais coisas. Ela está sempre medindo, tendo esses termômetros, tendo essas métricas como balizadoras do seu desempenho. O reconhecimento é substituído por resultados. Então não se reconhece mais a pessoa como sujeito, como o ser. Agora se reconhece e se valoriza apenas pelo que ela consegue fazer ou consegue ter. Portanto, o burnout ele é algo extremamente alinhado, muito em conformidade, especialmente com a cultura consumista. Nesse cenário, o sujeito passa a funcionar como uma máquina. E é comum, caros alunos, ouvirmos de pessoas a seguinte frase: estou vivendo no automático. Quem vive no automático são as máquinas, são os aparelhos que eles estão ali programados para executar tarefas o tempo todo. Quando a máquina falha, começa a dar as suas falhas, surge o esgotamento. E muitas pessoas, se considerando como máquinas assim, elas têm essa perspectiva de que podem ser substituídas por máquinas melhores, ou seja, por outras pessoas que entreguem resultados melhores. Importante, o burnout não é fracasso pessoal, isso é importante detalhar. É frequentemente efeito de um sistema que exige funcionamento sem falha. Se até as máquinas falham, por que os seres humanos não têm direito de falhar na cultura do burnout, essa lógica do sujeito produtivo? Isso acaba oprimindo excessivamente, pressionando de fato o sujeito a não falhar. E porque ele não falha, ele leva trabalho para casa, ele está sempre correndo atrás de detalhes, ele não se permite agora ter um pouco de espaço para si mesmo, ele está sempre hiperfocado. Há não muito tempo atrás, alguns comerciais de produtos e serviços na televisão mostravam pessoas indo para a praia, ligando seus notebooks, seus tablets e celulares e trabalhando na praia, dizendo que a gente nunca para. Isso é um efeito da sociedade, da performance, da lógica do sujeito produtivo e que produz muito adoecimento, muito afastamento do trabalho e muitas pessoas que quando entram no quadro de burnout, elas nunca mais conseguem voltar a exercer as mesmas funções que existiam antes, dado ao grau traumatizante que este transtorno provoca. Vamos ver algumas diferenças que são sutis em alguns casos, mas que são muito importantes de pontuarmos a respeito do burnout. Vamos analisar diferenças entre cansaço, esgotamento e burnout. As três coisas podem acontecer na nossa experiência humana. Cansaço e esgotamento, creio que a maioria de nós, alunos, já em algum momento já passou. Burnout já é uma espécie de fim da linha deste cansaço e esgotamento, onde já não há muito mais para onde evoluir. É necessário afastamento, tratamento, medidas de saúde muito mais assertivas do que nos dois fenômenos anteriores. Com relação ao critério natureza, o cansaço é o estado fisiológico normal. Todos nós nos cansamos em algum momento, faz uma atividade e fica cansado. Aí vai para o descanso, né? O esgotamento, estado de sobrecarga prolongada. Já no burnout, síndrome psíquica e ocupacional. Em relação à origem, no cansaço nós temos um esforço pontual físico-mental. Fez uma prova na faculdade, na escola, exerceu alguma atividade profissional, foi lá e fez uma maratona, foi para a academia, foi lá para lutar jiu-jitsu, karatê, judô, ou qualquer outra atividade física ou atividade mental, cansa, é normal. Já no esgotamento nós temos um acúmulo de demandas, parece que tem muito mais coisas do que o tempo nos permite ter. E no burnout eu tenho uma pressão crônica, uma exigência ela é objetiva, ela vem de fora, mas também ela é muito forte de dentro, portanto uma exigência subjetiva. Com relação à duração, o cansaço é curto, o esgotamento é de médio a longo, com relação ao tempo, a duração, né? E o burnout é persistente e
progressiva, vai agravando o quadro. Com relação à recuperação, no cansaço, uma boa noite de sono, parar um pouquinho, o descanso resolve. No esgotamento, parcialmente. O esgotamento é aquele estado que você vai dormir e acorda cansado. A maioria das pessoas falam isso. Eu já acordei cansado. Isso se trata de esgotamento. E no burnout, descanso isolado simplesmente não resolve. Não é dormir muito que resolve a questão do burnout, porque agora nós temos uma demanda psíquica muito importante. Com relação à energia psíquica, no cansaço reduzido temporariamente, no esgotamento muito reduzido, a pessoa já começa a ter resistência em fazer novas coisas, ou pensar. Muitas pessoas chegam em casa e falam assim, eu só quero chegar em casa e dormir, eu quero dormir, eu preciso dormir, é um sinal do esgotamento. E no burnout, o colapso da energia subjetiva, ela não tem essa percepção agora de energia, parece que lhe falta energia para as coisas mais básicas da vida. Com relação ao trabalho, cansaço após alguma tarefa, no esgotamento, sobrecarga contínua, e no burnout já um desinvestimento e aversão. A pessoa só de pensar em trabalhar no dia seguinte, ela já começa a ter vários sintomas, tem taquicardia, medo, angústia, opressão, ela sente um monte de coisa, ela tem dificuldade para sair de casa. Com relação à efetividade, no cansaço não acontece nada normal. No esgotamento já temos um estresse, uma irritabilidade, qualquer coisinha irrita o sujeito. No burnout, nós temos um embotamento emocional severo. Com relação ao sentido existencial, no cansaço está preservado, não se questiona a existência, o sentido da vida. No esgotamento já é um pouco fragilizado, a pessoa já começa a perguntar o porquê daquilo. E no burnout já ela tem certeza que nada daquilo já faz sentido, ela já está deslocada realmente em relação ao sentido da vida. Com relação à motivação, no cansaço retorna a motivação após uma pausa, um descanso, uma mudança de olhar, vamos fazer uma outra coisa. No esgotamento, ele é oscilante. E no burnout, a motivação já é ausente. No esgotamento, hora tem vontade, hora não tem. No burnout, já não tem vontade nunca. Autopercepção. No cansaço, preciso descansar. Uma frase comum de se falar, eu preciso descansar um pouco, parar um pouco, vou ficar em casa, esse fim de semana eu não quero sair, hoje eu não vou ligar meu computador à noite, porque estou cansado. No esgotamento, eu não aguento mais isso. Já começa a ter uma reclamação, um incômodo bem mais persistente. E no burnout, nada faz sentido, não sei porque eu trabalho, não sei porque essa vida, a pessoa já não vê algo em que se apegar para poder seguir com a vida. Com relação à cognição, ligeira queda da atenção, claro, está cansado, está focado numa atividade, uma tarefa. Já no esgotamento existe uma dificuldade de concentração. Muitas pessoas podem confundir isso com TDAH, muito comum. Às vezes as pessoas reclamam, acho que eu tenho TDAH. Não, ela só está esgotada. Vamos trabalhar isso, vamos tentar evitar a precipitação diagnóstica. No burnout, lentidão, bloqueios e erros frequentes, que costuma ser até perigoso isso. Na dimensão clínica, o cansaço não é patológico, no esgotamento já temos um alerta para que isso não vá virar burnout e, com certeza, no burnout pode exigir uma intervenção clínica, inclusive multidisciplinar, terapia psicanalítica, psiquiatria, entre outras possibilidades. Dimensão psicanalítica, limite corporal natural, não somos máquinas, o corpo tem limite. No esgotamento, saturação da economia libidinal. Já há uma cansaço, esse cansaço esgotado, né? Esse esgotamento, ele já começa a sequestrar boa parte dessa energia libidinal. E no burnout, colapso diante do superego produtivo. Então, o superego exige, o sujeito não consegue entregar. E agora ele entra, de fato, em colapso, no estado de anulação muito mais aprofundado. Paradoxo central do sujeito produtivo. Quanto mais o sujeito produz para provar o seu valor, mais depende da produção para se sentir alguém. E isso gera um circuito que é o chamado circuito vicioso, algo que ele começa a fazer e em algum momento, no estado de burnout, nenhuma das etapas faz mais sentido. Então ele é chamado à produção, ele precisa do reconhecimento para aliviar esta carga emocional. Nem sempre esse reconhecimento vem, mas quando ele vem pode produzir uma sensação temporária de alívio
para que abra espaço para novas cobranças, para mais produção, ou seja, o sujeito vai caminhar para exaustão em algum momento. Olha que grave, caro aluno, terrível esta máquina que não leva em consideração mais o corpo humano, os limites psíquicos. É claro que, infelizmente, no mundo contemporâneo, a pessoa vai trabalhar, pode ser que esteja exercendo o trabalho de 2, 3 pessoas, porque tem pouca gente para executar trabalho, a exigência é muito alta, as empresas, organizações, instituições precisam dar os seus resultados, alcançar os seus lucros, e aí aquele sujeito que está ali trabalhando, ele é cobrado constantemente. Então, de vez em quando alguém faz um reconhecimento que é para tentar aliviar a pressão, para que ele se sinta minimamente pertencente, e com isso traz alguma perspectiva de alívio, mas é sempre assim, joga-se uma gota d'água numa chapa quente. Parece que há uma sensação, mas logo esquenta de novo, porque tem uma nova cobrança, mais produção e mais, aumentam as metas, aumentam as exigências, e o sujeito ele vai começando a entrar em colapso. A questão dos afastamentos do trabalho por exaustão é alarmante. Muito afastamento do trabalho não é mais como era antes, exclusivamente por acidentes de trabalho, acidentes ocupacionais. Agora, os afastamentos estão na ordem do esgotamento físico e emocional. Físico e emocional, não é ou e emocional. Por isso que no nosso país, medidas governamentais cobram que empresas adicionem, elas implementem programas de desenvolvimento dos seus colaboradores, mas também obviamente, não é só treinar para fazer tarefas, mas também para ajudá-los na questão do psicossocial, para que ele possa falar o que está acontecendo, para que ele consiga comunicar sobre o seu estado mental e emocional, para que não vá ser levado a um limite, né? Então, muitas empresas já estão implementando isso, essa saúde socioemocional, para que o sujeito que já traz as suas demandas de casa, da sociedade, do mundo externo, tudo isso são acúmulos, né? Vai acumulando naquela pressão que o sujeito também sente no trabalho, e tudo isso chega uma hora que o corpo não aguenta, o corpo e a mente não aguentam. E o burnout aparece, então, quando esse circuito não pode mais ser sustentado. Agora nós temos uma quebra. Alguma coisa vai quebrar e o sujeito vai entrar em colapso, e o quanto antes isso for diagnosticado, for tratado e trabalhado, mais preventivo será, para que não se desdobre efetivamente num transtorno tão grave, tão severo quanto o burnout. Vamos olhar então alguns sinais clínicos frequentes no burnout. Atenção agora a isso. Não é apenas um sinal que define que a pessoa está num caminho de burnout ou já tenha burnout. É necessário que haja a presença de vários desses sinais, se não todos, mas de quase todos eles, para que o sujeito possa começar a se questionar se ele já passou de qualquer limite de esgotamento razoável e está entrando agora no burnout. E uma coisa importante também, a questão do burnout, quando se instala, normalmente vai ter um afastamento do trabalho, pode demorar muito tempo para que esse sujeito volte. Já ouvimos relatos clínicos na literatura clínica de afastamentos de 2 anos, e em alguns casos, ou talvez na grande maioria dos casos, o sujeito não consegue mais voltar às atividades que ele exercia, que as conduziram ao burnout. Tem que mudar de profissão, mudar de emprego, ou mesmo dentro do mesmo emprego, mudar de atividade, fazer uma outra coisa, porque do jeito que estava a conduzir o burnout, isso produz um efeito traumático, é quase que um estresse pós-traumático, e o sujeito não consegue, via de regra, voltar a fazer as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com as mesmas pressões. Não vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E muitos vão viver à base de remédio por longos anos por terem experimentado o burnout. Então, quais são alguns sinais clínicos frequentes que merecem a nossa atenção? Sensação constante de estar atrasado, sempre atrás, sempre correndo atrás de alguma coisa, com tanta coisa acumulada, dificuldade de sentir satisfação, ele sente mais um alívio de pressão do que olhar e sentir-se bem, ter prazer naquilo que está fazendo, não consegue mais ter isso. Irritabilidade sem motivo claro, muitas vezes usando também, pessoal, aquele mecanismo de defesa do deslocamento. Então, eu ataco alguém
que não tem nada a ver com o meu cotidiano, com a minha rotina, porque eu não consigo simbolizar, representar o meu descontentamento com pessoas que, em tese, poderiam fazer algo a respeito da minha situação. Então a pessoa chega extremamente cansada, esgotada, já em burnout, chega em casa e acaba discutindo, descarregando toda essa amargura, essa angústia, essa irritabilidade na sua própria família. Perda de sentido no trabalho, vai para o trabalho, mas já não consegue entender aquilo como um fator da vida para conquistar seus objetivos, seus alvos, produzir de maneira saudável, então perde sentido. Distanciamento emocional, o sujeito tende a ir se isolando, tende a ter uma dificuldade de reconhecer a si próprio. É um distanciamento emocional dos outros, mas também de si mesmo. Autocobrança extrema, porque ela já entra em alguns estados de culpabilidade por não estar conseguindo fazer, do tipo, não honro o meu salário, eu já não dou os resultados que eu gosto, passa a se cobrar demais, se exigir demais, e sensação, em decorrência disso, de inutilidade, mesmo produzindo muito. Lembrando que o burnout ele também tem como seus fundamentos a exigência externa muito forte. As pessoas vão aumentando metas. Se você bate uma meta, é como se aquilo já não tivesse mais valor, porque vem uma nova, vem um acréscimo, vem um aumento. E ela pode se sentir inútil, ela esquece que ela cumpriu resultados de maneira muito satisfatória, na maioria das vezes, e agora ela pode se sentir inútil porque ela já não cumpre os novos objetivos. Talvez daquele período ela cumpriu igualzinho mês passado, ou seja, ela manteve sua boa performance, mas se sente inútil porque aumentou a performance e ela já não conseguiu dar conta disso. Esses sinais são importantes a observar, caros alunos, quando estivermos atendendo pessoas nesse quadro clínico. Saber se esses sintomas estão presentes. Se estiverem presentes, faz muito bem o psicanalista em buscar apoio multidisciplinar. Ora, diante disso, meu caro cliente, você tem apresentado esses sintomas, o seu relato, vamos agora também, em abordagens multidisciplinares, vamos procurar um amparo psiquiátrico, talvez uma outra especialidade, conforme o caso, conforme o estilo de vida da pessoa, para que o burnout não seja tão traumatizante, tão bloqueador da pessoa na vida. Burnout, quando chega, produz efeitos muitíssimos danosos e a pessoa ela desconfigura no seu psiquismo de maneira muito severa. Então é um tema muito importante que temos que observar, estarmos sempre atentos. Questão ética e clínica. O tratamento do burnout não consiste apenas em reduzir, adaptar sintomas, mas interrogar efetivamente para quem o sujeito trabalha. Ele trabalha para si, para ter os seus recursos financeiros, desenvolver sua carreira, sua profissão, ou é apenas uma peça na grande engenharia do mundo? Qual ideal o governo que realmente norteia o sujeito? De onde vem tanta exigência? O que o sujeito tenta provar? E será que tem desejos silenciados? Algumas questões para se trabalhar quem está no burnout, porque o burnout agora não está tão mais preocupado, o sujeito nesse estado, nas minúcias das suas tarefas cotidianas. Agora nós temos uma crise de sentido. Temos uma crise agora por que ele permitiu chegar até este ponto. Então não é só ajudar o sujeito a ir negociar novas condições de trabalho com a empresa, com os gerentes, diretores, os patrões, por assim dizer. É muito mais do que isso, porque essa questão da negociação de melhores condições faz parte da vida profissional. Agora nós temos questões psíquicas muito importantes, muito severas, que demandam, sim, um tratamento na busca, na restauração, de certa forma, desse sentido perdido. A clínica, nesse sentido, não busca mais ou apenas restaurar a produtividade, mas restituir o sujeito ao seu próprio desejo. Como falamos, a economia libidinal ela fica sabotada, então agora o sujeito ele precisa voltar a ser desejante, o que é que ele quer, porque isso pode pressupor até uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva, de carreira, o que é que ele quer que foi
de certa forma, recalcado pelas demandas profissionais ou pelas suas demandas utilitárias. E o fechamento conceitual, o burnout não é apenas um excesso de trabalho, é excesso de ideal, seja lá qual for esse ideal, quem foi que entregou esse ideal. Lembrando das perguntas clássicas, quem sou eu, que eu quero, que querem de mim? Nessa, o que querem de mim acabou substituindo o que eu quero e, de certa forma, também este meu eu se tornou um eu pautado pela exigência daqueles que exigem de mim. Quando o sujeito vale apenas pelo que ele produz, ele se torna descartável para si mesmo, porque se ele não consegue produzir, agora ele critica a si mesmo, ele diz, eu não sou suficientemente bom, eu não consigo fazer nada, eu não estou servindo para nada. E o universo desse sujeito fica tão reduzido que ele não consegue ver alternativas. Mas se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Se eu não trabalhar isso aqui, no que eu vou trabalhar? Nunca fiz nada diferente na vida, então toda a economia libidinal ela fica recalcada, ela fica bloqueada e o sujeito não consegue pensar além daquilo que o levou para um quadro tão severo de transtorno. O esgotamento é, então, um grito do corpo e também do psiquismo, dizendo, não sou uma máquina. Por mais que o sujeito se recuse a acreditar nisso, mas com o avanço da doença, do burnout, e ele vai vendo cada vez mais que ele precisava ser uma máquina. Agora, este grito, não sou uma máquina, é um grito que vai ser reconhecido num trabalho terapêutico. Por isso que é importante, não apenas, talvez por conta de um afastamento do trabalho, ficar lá tomando tantas medicações, ansiolítico, antidepressivo e outros remédios para dormir, mas também integrar a clínica psicanalítica para que o sujeito reconheça-se como ser humano, que não precisa entregar a sua própria vida em nome do ideal de alguém que em algum momento ele será descartado porque já não cumpre requisitos. Então, essa busca, esse encontro consigo mesmo é muito importante, porque isso é o que vai prevenir o sujeito de encontrar-se de novo nessas condições. O burnout é um fenômeno individual ou estrutural? Pergunta para reflexão, caros alunos. A cultura da performance substitui a ética do desejo? Mais uma pergunta para refletirmos. Se ele é um fenômeno estrutural, se ele é sempre pautado na performance, na entrega dos resultados, ou seja, se ele é estrutural, precisamos então, como sujeito, levantarmos as nossas causas e falarmos com a tal estrutura, dizendo, olha, isso eu não posso fazer, isso está além das minhas forças. E saber dizer não, saber pontuar, saber organizar esta vida diante de algo que é tão estrutural. E na cultura da performance, substitui a ética do desejo? Muito importante isso, porque a cultura da performance é uma demanda do outro para o sujeito, que é a exigência do sujeito, e onde fica o desejo individual. Algo para pensarmos e refletirmos. Na clínica, cada vez mais aparecem pessoas apresentando esse quadro clínico, portanto, vamos acolher o sujeito nesse quadro, nesse estado de sofrimento, e levá-lo a refletir a respeito da vida com um olhar realmente de empatia consigo mesmo, de amor a si próprio, para que essa doença que tem vitimado milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos, ela possa ser elaborada para que a paz e a produtividade saudável possa ser alcançada por todas essas pessoas, por todos nós que trabalhamos e queremos um melhor, queremos conquistar boas coisas, mas que isso não seja com o preço da nossa própria vida. Muito obrigado, alunos. Nos vemos na nossa próxima aula temática. Chegamos ao final de mais uma aula temática. Eu espero que as reflexões aqui apresentadas contribuam para ampliar o seu olhar sobre esse tema tão relevante. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe esta aula e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Valeu, obrigado e até a próxima aula.